Pioneiros em trazer o conceito PBM no Brasil, nascemos com um grande propósito: promover o acesso à saúde e adesão ao tratamento para uma vida melhor. Ajudamos na criação de diversos programas de descontos, como Farmácia Popular, que deram acesso a medicamentos para mais de 50 milhões de brasileiros. Construímos de um jeito inovador uma rede ampla e conectada de farmácias, clínicas, laboratórios e startups. Nunca deixamos de nos desafiar para simplificar o nosso sistema de saúde. Temos a missão de facilitar o acesso ao tratamento certo, para a pessoa certa, no valor certo. E agora, trazemos uma nova proposta. Queremos transformar a experiência que entregamos aos clientes dos nossos clientes. Nossa inspiração conceitual é o oxigênio, um elemento fundamental para revitalizar, que é acessível a todos e é essencial à vida. Então, todos nós da E-Pharma assumimos um novo compromisso. Vamos oxigenar a saúde, renovar os ares, tornar tudo mais ágil, moderno, acessível. E para refletir essa mudança, a nossa marca evoluiu. Está mais próxima e conectada. Tudo para gerar ainda mais benefícios, fazer circular informação e inovação, tornar fluidas as conexões entre nossos parceiros. Queremos impulsionar esse ecossistema e gerar grandes movimentos. Vamos levar uma plataforma completa de soluções inteligentes e digitais a diversos segmentos. Conectar nossos clientes aos seus clientes com muita tecnologia e muito cuidado humano. Esse é o nosso jeito de oxigenar a saúde. Então, vamos juntos transformar esse sistema, porque a saúde só vai ser mais fácil quando for para todos. E-Pharma, oxigenando conexões. Olá! Estamos aqui no Combrafarma, o 9º Congresso Brasileiro do Varejo Farmacêutico, maior congresso online e gratuito do varejo farmacêutico. Agradeço ao Vinícius e a toda a sua turma que nos convidaram para estar aqui nesse importante evento. Bom, vamos começar então com a nossa apresentação. Eu começo me apresentando, eu sou Gabi Michelin, sou fundadora e gestora da empresa Raízes e também de Histórias Contadas. Sou publicitária, fiz MBA em Marketing, também fiz um mestrado em Gerontologia Social, que mudou aí um pouco minha trajetória, me trazendo com o foco, me colocando no foco do estudo da longevidade no Brasil. Tenho 25 anos de experiência em pesquisa de marketing, processos de inovação, e hoje uso essas ferramentas para estreitar um pouco mais as relações do consumidor 60+, com as empresas, marcas e produtos. Hoje eu venho apresentar aqui a pesquisa Bússola 60+, orientando as marcas para a longevidade. A pesquisa Bússola foi feita com 2 grandes parceiros, o Martin Henkel, da Senior Lab, e o Sérgio Duque Estrada, da empresa Ativem. Juntamos nossas empresas e nosso conhecimento especializado no tema da longevidade, Martin, especialista em marketing da longevidade, Sérgio, especialista em novos negócios da terceira idade, e nos juntamos para desenvolver esse grande projeto que foi o Bússola 60+. A gente começa dizendo que o mercado de consumo de 60+, não é algo que a gente tem que se programar para alguns anos, que a pirâmide ainda vai inverter, que os números apontam lá na frente uma inversão da pirâmide, uma importância desse target. Gostamos de dizer que o mercado de consumo já é agora, e temos aqui alguns números que nos mostram isso. Os 60+, são 34,4 milhões de pessoas no país. O Brasil tem a mesma quantidade de mulheres 60+, do que crianças e meninas de 0 a 17 anos, que é o número de 17%. Os 60+, foram responsáveis por 13% do PIB nacional em 2019. 25% dos lares brasileiros têm como única e principal fonte de renda uma pessoa de 60+. Os 60+ têm mais renda disponível e correspondem por 23% do consumo familiar de bens e serviços. A renda total dos 60+ em 2020
foi de 1,06 trilhões e 34,5% dos lares brasileiros têm pelo menos um residente idoso. E poderíamos trazer aqui mais dados e informações que provam o quanto esse consumidor já é importante e o quanto nossas empresas podem e devem olhar para esse consumidor. Mas não basta as informações de números e quantidade de indivíduos que crescem na população. O importante também é o quanto essa população se transforma em hábitos e atitudes. E é por isso que a gente desenvolveu a pesquisa Bússola 60+, junto com os parceiros Globo, Givaudan e Agibank. A gente foi pesquisar esse target meio à pandemia para entender como eles estavam se comportando, seus hábitos e atitudes nesse período. Bússola 60+, então, é uma pesquisa de mercado que oferece uma análise de dados em profundidade sobre as transformações desse consumidor durante a pandemia. Temos aqui nessa pesquisa informações sobre finanças, moradia e cuidado, lazer e entretenimento, saúde e bem-estar, tecnologias e o perfil desse consumidor em relação às marcas, suas atitudes como consumidor. Essa pesquisa foi realizada com 1.464 entrevistados, com abrangência nacional. Ela tem duas amostras. A amostra principal é com os consumidores 60+, com 805 entrevistas, e também tem a amostra controle, de 30 a 59 anos, com 659 entrevistas. Nós garantimos uma amostra com validades estatísticas para a gente poder extrapolar esses dados para o universo. Os dados dessa pesquisa correspondem aos dados nacionais, então a gente tem aí representatividade em relação ao gênero, à classe social e também a diferentes faixas etárias. Eu já digo aqui o quanto é importante a gente não olhar para o consumidor 60+, como um único consumidor e colocar pessoas de 60 anos até 90 anos ou mais dentro do mesmo pacote. É importante, sim, a gente ver as diferentes etapas dessa grande etapa da vida, que é o envelhecimento. Então, a gente tem, sim, leitura por essas diferentes faixas etárias. E assim como temos leituras pelas diferentes regiões, pelas 5 grandes diferentes regiões do Brasil. Vamos, então, a alguns principais resultados que eu separei aqui, selecionei alguns principais resultados da pesquisa para dividir com vocês nesse congresso. Por um lado, então, da bússola, nós temos aí o consumidor 60+, e a sua relação com as marcas. Nós vemos um consumidor resiliente, quando a gente, então, faz aqui uma pergunta para esse consumidor, e a gente vê os dados em azul, são os dados relativos à amostra dos consumidores 60+. Os dados em verde são os dados relativos à amostra das pessoas de 30 a 59 anos. Então, quando a gente pergunta o quanto ele está financeiramente preocupado meio a essa pandemia, a essa situação instável, a gente vê que os percentuais de preocupação, de frustração do consumidor 60+, é um pouquinho menos do que a amostra controle, de 30 a 59 anos. Isso se dá por eles adquirirem mais resiliência ao longo do tempo, ao longo da vida, pelos aprendizados que trazem? Ou isso será que vem por conta de uma estabilidade financeira que as aposentadorias garantem? Pode ser também um misto das duas coisas, né? É um consumidor também que a gente vê um consumidor bastante engajado. Quando a gente pergunta nos atributos, numa escala de concordância, de concorda totalmente até concorda, até discorda totalmente, a gente vê que os índices de concorda totalmente e concorda em parte somam um valor maior para os 60+, quando a gente diz, procuro marcas ou empresas que respeitam o meio ambiente. Ou, estou disposto a pagar mais por um produto ou serviço de empresas que ajudam comunidades ou o meio ambiente. Sim, a gente fala de um consumidor engajado e que olha para as atitudes de marca. Um consumidor também exigente e bastante crítico. Na mesma escala de concordância, valorizo marcas que ofereçam alternativas que atendam às minhas necessidades e priorizo o meu desejo de consumo, o que eu tenho vontade. O que as empresas têm feito para esse target? Eles estão de olho, até mais
do que a amostra controle. E assim, estamos à frente de um consumidor crítico, exigente, engajado e resiliente. O que estamos oferecendo para ele? Como estamos construindo a relação de nossas marcas com esse consumidor? Quais são as marcas que vêm à mente em cada macro categoria dentro da pesquisa aqui que fizemos? Então, temos aqui algumas frentes de algumas categorias, alguns diferentes mercados, onde a gente perguntou o top of mind. Temos aqui, para alimentos, a marca Nestlé nos dois grupos de consumidores. Temos aqui bebida, Coca-Cola, também nos dois grupos de consumidores. A Globo aparece como emissora de TV top of mind para os dois grupos de consumidores, com maior top of mind entre todas as categorias. O banco, Caixa, também com top of mind, percentual de top of mind alto entre os dois grupos de consumidores. Agora, quando a gente olha para os laboratórios, a gente tem 8% da MS no 60+, e 8% para a amostra controle, sendo que para a amostra controle também aparece Medley. O Dorflex com 7% em medicamentos, o Dorflex com 7%, e composto de pirona para a amostra controle 12%. O que a gente percebe olhando também para os números de top of mind é que os percentuais de lembrança de marca do 60+, parecem sempre um tanto menor do que da amostra controle. O que isso pode significar? Isso pode significar uma falta de proximidade das marcas com esse target. Isso pode apontar uma oportunidade de chegar mais próximo, de estar mais perto dos consumidores 60+. Dentre as marcas lembradas, também é entre os 60+, que encontramos mais presenças de marcas mais antigas, tradicionais, principalmente aí nas categorias de alimentos e bebidas. Quando a gente abre aqui os dados de top of mind de remédios, medicamentos, os genéricos, né, os componentes apresentam alta lembrança, mais do que marcas estabelecidas, né? Então, a gente tem aí o dipirona, que aparece aqui com 6%, o Dorflex em top of mind para os 60+, um pouco mais para os 80+, na região norte e nordeste, né? E uma abertura aí com percentuais, a gente percebe percentuais bastante baixos, né? A gente percebe que é um mercado que tem grande oportunidade de estar mais próximo e de trazer uma lembrança de marca mais alta nas próximas medidas. Aqui para laboratórios e indústria, também uma força de genéricos e também top of mind baixos, né? Com percentuais baixos, aí o mais alto é 11%. Bom, quando a gente vai, então, para outro lado de bússola, olhando algumas frentes de atuação desse consumidor, a gente traz aqui alguns dados em relação à moradia e cuidado. A maioria dos 60+, mora com seus companheiros, filhos e familiares. A gente tem 41% dos idosos que participaram dessa pesquisa respondendo que moram com filhos, 43% com companheiros, companheira. Agora, a gente tem um percentual aqui de 18% declarando que moram sozinhos, né? Olha como é importante a gente não colocar todos na mesma cesta, né? Como se fossem todos um único consumidor. Aqui a gente tem um percentual de 18% de idosos que moram sós e que trazem necessidades específicas e que trazem uma demanda de produtos, serviços, soluções próprias para esse tipo de vida. Quando a gente extrapola esse dado para o universo, a gente vê, parece ser só 18%, mas isso significa 5,8 milhões já de indivíduos, de consumidores 60+ que moram sós, né? E com eles vêm as diferentes necessidades em relação a cuidados de saúde, segurança doméstica, alimentação, higiene, manutenção do lar, lazer, entre tantos outros. Muitas oportunidades. Em relação aos pets, a gente tem aqui também, apesar de existir mais pets dentre a amostra controle, é um número já razoável, 40% da amostra de 60+,
declara ter um pet, um cachorro, 22% gato, 9% passarinho, entre outros, né? Então, a gente sabe que a categoria dos pets é um mercado, uma categoria que cresce bastante e tem também uma função de fazer companhia, de estar junto, de ser cuidado por um consumidor 60 a mais. É importante a gente acompanhar esses mercados. Em relação à renda e empreendedorismo, a gente tem aqui uma declaração dos 60 a mais. 62% dizem que a sua principal ocupação, principal fonte de renda é ser aposentado, ser pensionista. Então, como é importante a aposentadoria dentro desse target, o que traz mais estabilidade financeira para esse target. A gente tem aí um valor de 58% que declaram que a vida financeira se manteve meio à pandemia, versus 29% dos consumidores de 30 a 59 anos, né? A gente vê aqui valores altos, né, de idosos que são apoio financeiro para familiares. Esses dados nos mostram o quanto essa renda do consumidor 60 a mais é importante para manutenção financeira da família. E a gente tem aqui ainda percentuais que mostram o quanto desses idosos estão trabalhando em casa. Quando a gente extrapola para o universo, esses 5,3 dos consumidores 60 a mais que estão trabalhando em casa são 1,8 milhões de empreendedores, né? A gente vê aqui o quão é grande o interesse de quem não está empreendendo, empreender. 41% dos consumidores 60 a mais declaram ter algum interesse em empreender. Sobre as tecnologias, o que a gente trouxe aqui para vocês? A tecnologia digital invadiu a rotina de vida dos 60 a mais em relação à comunicação, lazer e transporte, transações comerciais e financeiras. Os 60 a mais estão bem equipados com recursos tecnológicos e internet, apresentando em média 3,3 equipamentos por domicílio, mais até do que a amostra controle, né? Então, eles têm em casa celular, acesso à internet pelo celular, computador, acesso à internet via computador, Smart TV, nos mesmos níveis que os 30 a 59, né? 60% dos 60 a mais declaram usar mais celular durante a pandemia. 22% declaram ter baixado ou comprado mais aplicativos de celular ou tablet. 46% declaram ter novas necessidades e desejos relativos ao uso de telefonia móvel. Então, eles estão conectados, eles estão aparelhados, apesar de que uma parcela declara que ainda não é tão fácil assim essa utilização, né? Apesar de que tem a parcela que está super habilitada e acha fácil, muito fácil, lidar com esses recursos tecnológicos, mas ainda tem aí 31% que declara achar nem fácil nem difícil, e 35% nem fácil nem difícil usar aplicativos. Existe aí um espaço ainda para aprimorar o uso desses aparelhos entre o consumidor 60 a mais. E dentre os apps que usam e têm, olha só, os mesmos índices muito parecidos à amostra controle. Então, sim, o consumidor 60 a mais está conectado nas redes sociais, nos aplicativos de comunicação, de transporte, né? Um pouco menos no YouTube, um pouco menos no Instagram. E quando a gente pergunta quais desses aplicativos você gostaria de usar mais, olha aí, o TikTok aparecendo em primeiro lugar, junto com o Instagram. Eles estão afim, eles querem estar conectados. Então, há sim um desafio da experiência de uso para esse consumidor 60 a mais. Os 60 a mais já dominam a lógica dos sistemas operacionais Android e iOS, mas há sim oportunidade de melhorar essa experiência através de formatos mais adequados, de linguagem e instruções desses aplicativos, que foram criadas por millennials. Acho que o que vale entender como é que é essa experiência com os consumidores 60 a mais, para a gente poder aprimorar e facilitar esse uso ainda mais dentre esses consumidores. Sobre o e-commerce,
existe um forte potencial ainda de inclusão dos 60+, apesar de uma parcela já estar bastante conectada. 28% dos 60+, passou a fazer mais compras online e 25% passaram a usar mais o delivery na pandemia. 49% dos 60+, reduziram ou pararam de fazer compra pessoalmente em lojas físicas. Porém, existe aquele outro grupo que, mesmo com a pandemia, ainda assim prefere fazer compra presencialmente. 30% dos consumidores 60+, nunca usou delivery. 27% nunca fez uma compra online. Então, apesar da gente ver numa parcela um movimento, né, de inclusão para essas compras online, existe ainda uma parcela que precisa ser e que pode ser incluída. Então, aqui são exatamente esses mesmos valores, aqui mostrando a escala completa para vocês, né? A pandemia, então, abre portas aos serviços online. O aumento da frequência de uso do celular na pandemia é uma oportunidade de trazer os clientes 60+ aos serviços, atendimentos, compras e relacionamento online. A falta de domínio dos apps por parcela desse target abre portas também para a oportunidade de capacitação, treinamento e inclusão, além de adaptações que melhorem a experiência de uso desses consumidores. Formas de pagamento mais seguras são desconhecidas e essa lacuna também inibe as transações online e são oportunidades para a gente. Bom, sobre lazer e entretenimento, o que a gente traz aqui para vocês? Viagem, passeio e lazer. É grande o impacto da pandemia no mercado de lazer e turismo. 79% passaram a usar menos ou pararam de usar serviços de passeio e lazer. 68% dos consumidores 60+ usam menos ou pararam de usar viagem e turismo. 44% usam menos ou pararam de usar transporte e locomoção particular. Isso era esperado, meio a uma pandemia. Porém, é grande também o desejo de poder reativar tais oportunidades. Então, quando a gente pergunta o que eles mais gostariam de voltar a fazer, 46% passeios e lazer, 35% viagem e turismo, 33% de transporte, locomoção e locomoção particular. Então, aqui também a gente apresenta oportunidades de repensar esses negócios e trazerem esse movimento, esse uso de maneira mais segura, com as novas necessidades de segurança, principalmente. Sobre comunicação e mídia, aqui é um gráfico cheio de dados e informações, mas eu acho que quando a gente olha ele de forma macro, a gente vê para diferentes conteúdos o quanto os 60+ estão se conectando em diferentes mídias. Então, não é porque lá atrás, no passado, esse consumidor estava habituado a obter conteúdo através de uma única fonte, que eram os canais de TV aberta, que hoje se mantém assim. Na verdade, eles também estão super plurais em relação à captação de conteúdo e suas mídias. Estão captando conteúdo através de Facebook, através de redes sociais, TV por assinatura, sites de internet, jornais e revistas, numa pluralidade aí de conteúdos, né? Então, é possível, sim, também para os 60+, a gente fazer comunicações diretas, comunicações mais assertivas para esse target, né? Em relação à saúde e bem-estar, a gente abre essas informações aqui, onde a gente vê que 34% desse consumidor tem acesso a esse conteúdo de saúde e bem-estar através do Facebook. Em segundo lugar, 29% através de canais de TV aberta, mais 19% em vídeos na internet, 17% em sites da internet e assim também como outras mídias, tá? Quando a gente mostra, então, agora dados sobre saúde e bem-estar, a gente tem algumas importantes informações de alimentação. A pandemia, a gente sabe que incentivou o movimento do viver a cozinha de casa, um movimento para dentro da cozinha de casa, até mesmo entre os 60+, que já traziam mais esse hábito. 34% dos 60+ declaram que passaram a usar mais ingredientes e alimentos para o preparo e receitas dentro de casa. O hábito de preparar suas próprias receitas já era maior,
mais 46% afirmam ter novos desejos e necessidades sobre as 15 categorias de produtos que a gente apresentou aqui. Dessas categorias, eles declaram desejar produtos mais naturais, com menos químicas e mais saudáveis. Num terceiro nível é que vem novos sabores. Então, essa busca pela saudabilidade também é muito presente para o consumidor 60+. Quando a gente pergunta quais são os benefícios para o corpo mais desejados, são antioxidantes, produtos que fazem bem para o coração, circulação, reforço da imunidade, melhora do sono, diminuição da insônia, benefícios para o sistema digestivo, para a melhora da digestão, mais energia, fortalecimento dos ossos. Eles buscam, sim, que os alimentos tragam mais benefícios para as necessidades específicas que tem. A gente vê na pandemia que aumentou o consumo de chás, iogurtes, leite vegetal, diminuindo produtos menos saudáveis, como refrigerantes, salgadinhos, macarrão instantâneo e suco pronto. Dentre essa busca de trazer benefícios para o corpo, eles desejam mais saudabilidade, principalmente em biscoito doce, prato pronto congelado, suco em pó, refrigerante, e ter benefícios para o corpo em pão industrializado, sopa em pó, chás, suco pronto e leite vegetal. Oportunidades aí de alimentos que nunca foram consumidos pelos 60+. A gente vê aí o leite vegetal, a sopa em pó, prato pronto congelado, principalmente. Sobre cuidado pessoal e higiene. A gente vê que o consumo de tratamentos com cabelo, hidratantes, cuidado para o rosto e perfume aumentou bastante meio à pandemia. As idas a salão diminuíram. Então, a gente vê aí percentuais altos, de menos uso para perfumes e colônias, salão de beleza. A gente vê aqui também, isso. Além do aumento dos hábitos de higiene, para proteção contra o Covid, aumenta também um pouco alguns cuidados de si. Então, era esperado esse aumento de uso de álcool gel, de lavagem de mãos, de trocas de roupa, de banho, mas a gente vê também um aumento de tratamento de cabelo e hidratante para o corpo, cuidado com o rosto, principalmente. Sobre saúde e medicamentos. O consumo de medicamentos foi o que menos teve alteração na pandemia para a grande maioria, com 68% dos 60+, declarando que tem usado da mesma forma os medicamentos. Porém, 21% aumentaram o uso de suplementos vitamínicos, versus 25% para o grupo controle de 30 a 59 anos. 20% aumentaram o uso de medicamentos, versus 26% do grupo controle. Vemos como oportunidade, então, os resultados nos apontam alguns serviços que podem ser mais explorados entre os consumidores 60+, que declaram que nunca usaram plano de saúde, 27%, suplementos nutricionais e vitaminas, 32%, viagem e turismo, 23%, baixar ou comprar aplicativos de celular ou tablet, 30%, cursos e educação pela internet, 48%. O que devemos considerar, então, olhando para todas essas informações? Devemos considerar, então, as múltiplas velhices, o indivíduo individualizado, ou seja, podemos falar com cada consumidor 60+, considerando diferentes grupos e não colocando todos os consumidores 60+ no mesmo balaio. Atenção às necessidades específicas. Existem, sim, necessidades biológicas, necessidades cognitivas. E nós, com os nossos produtos, serviços, podemos atender melhor a essas necessidades. Um lugar social de inclusão e diversidade com respeito e dignidade. Até aqui, nós temos, sim, uma sociedade onde os idosos foram, por muitas vezes, colocados de lado e não considerados. Agora, eles são importantes em números e em diferentes hábitos e atitudes, para a gente poder olhar para eles com um novo olhar. Novos hábitos e atitudes e interesses desses consumidores. Devemos desconsiderar toda forma de idadismo. É fácil cairmos numa linguagem e num olhar de preconceito, e a padronização e simplificação do olhar ao envelhecer. O envelhecer é um tema complexo e que merece ser estudado. Obrigada por estarem aqui juntos, conhecendo um pouco das informações
que geramos para vocês. Com muito carinho, então, deixo vocês aqui. Um obrigado e até mais.